Glória a Deus. Igreja, capítulo 29, versículo 1. E a gente vai aprender uma coisa fundamental hoje. É bem simplesinho que a gente vai aprender, mas, como sempre, é simples, mas não é fácil. Mas é simples, simplesinho de tudo. Diz assim, 29, versículo 1. Quem retesa a nuca diante das repreensões será quebrado de repente e sem remédio. Né? A gente iniciou quinta-feira e falou o que era sobre isso, né? O que quer dizer essa expressão, igreja? Isso aí está nos dizendo o seguinte: a pessoa que não ouve os conselhos da palavra do Senhor, né, das pessoas de Deus, ela pode se preparar para grandes infortúnios, ou seja, grandes problemas, grandes dificuldades, né? E por que essa pessoa vai se preparar? Ou por que ela vai ter esse grande número de problemas e de infortúnios? Porque ela endurece o coração diante da repreensão. E o que é repreensão, igreja? Repreensão é ser chamado a atenção. Ninguém gosta de ser chamado a atenção. Amém? E esse é um grande problema nos dias de hoje. O orgulho nosso não nos permite ser chamado a atenção. Pastor, e daí? E daí? Vamos até Provérbios 12. E daí que não se permitir ser chamado a atenção é terrível. Porque além da queda, que fala lá no versículo 29, no capítulo 29, vai nos dizer o seguinte: Provérbios 12, versículo 1. Toda pessoa que deseja o conhecimento ama a disciplina, mas quem odeia a repreensão não tem juízo. Estão entendendo? Não entendi, eu vou facilitar. Até as coisas opostas têm que andar na mesma direção para que a gente caminhe por igual. Como assim, pastor? É bem simples. Eu não posso falar que eu amo uma coisa e odeio outra que seria o oposto ao que eu amo em questão de visão. Como assim? Vamos facilitar. Digamos que eu falo assim: eu adoro pregar a palavra, mas eu odeio ler a Bíblia. Tem como? Não tem. Então, se você ama pregar a palavra, você também tem que amar a leitura da Bíblia. Não tem como você amar uma coisa e você não querer outra. Por exemplo, o Emanuel está aqui. Eu quero ser um grande jogador de futebol, mas eu não gosto de treinar. Tem como? Não tem como. Você quer ser um jogador de futebol, então você precisa também amar a treinar. Senão não tem como. Né? Então na vida tudo é assim, as duas coisas têm que caminhar juntas, senão a gente se perde. E aqui estamos dizendo uma coisa bem clara: não tem como você amar o conhecimento e a disciplina sem amar a repreensão. Amém? Se você odeia a repreensão, você não tem juízo, diz a palavra do Senhor. Amém? Então nós precisamos de quê? Precisamos de amar a repreensão. E aí é uma coisa dificílima, sim ou não? Amar a repreensão. Imagina você amar alguém, te chamar a atenção toda hora. É possível isso? Quase que é impossível. Mas a palavra diz que a gente tem que amar. Olha só, vamos ler de novo. Olha só: aquele que odeia a repreensão não tem juízo. Então eu não posso odiar. Se eu não posso odiar, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que amar. Então eu preciso amar a repreensão. E é um pouquinho sobre isso que eu quero falar com vocês aqui essa manhã. A nossa grande dificuldade nos dias de hoje é que ninguém pode ser chamado a atenção. As crianças já não gostam de ser chamadas a atenção. Os pais não gostam de ser chamados a atenção. Os adultos, ninguém gosta de ser chamado a atenção. Na casa do Senhor. Mas por alguns objetivos a gente se permite ser chamado a atenção. Como assim, pastor? Você está lá no seu serviço, ganhando muito bem, e o seu patrão te chama a atenção. O que você faz? Você se permite, ouve, né? Chamou a atenção. Agora você está na igreja e o pastor te chamou a atenção. O que você faz? Não volto mais. Quero saber se não está pensando o quê? Quem que está pensando o quê? Vou buscar uma igreja que me chama a atenção. É assim que funciona. Então, para as coisas que a gente tem como prioridade, como coisas essenciais, a gente se permite chamar a atenção quando é do nosso interesse, digamos assim. Então, se é do meu interesse, eu me permito ser chamado a atenção. Se não,
eu não me permito ser chamado a atenção. E a gente precisa de aprender a lidar com isso, porque a gente precisa amar ser chamado a atenção. Hoje é dia dos pais, sim ou não? E a palavra do Senhor diz que o Senhor é o que? Repreende e corrige a quem ama. Então a gente precisa entender isso. Se a gente está sendo repreendido, se a gente está sendo chamado a atenção, é porque a pessoa que está nos corrigindo, chamando a atenção, ela nos ama. Amém? Quando deixa que isso acontecer, você pode ver uma criança, por exemplo, que não tem limite, que não tem um pico de educação, você pode ver que o pai dela não ama ela. É uma criança jogada. Essa criança jogada na rua, por quê? Não é repreendida por nada, então não tem o amor do pai e da mãe. Ah não, deixa eu pegar a criança aqui, pôr no colo, dar tudo que ela quer. Isso não é amor, amém? Porque quem ama, corrige, e quem aceita ser amado, aceita a correção. Vocês estão entendendo isso? Pastor, mas isso é muito importante mesmo? Será que é, igreja? Vamos até o livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 13, em nome do Senhor Jesus. Olha só que interessante. Estou aqui, eu vou dar o livro da frente aí, igreja. Eclesiastes 4, em nome do Senhor Jesus, versículo 13. Olha o que diz a palavra. Mais vale um jovem pobre e sábio do que um rei ancião insensato, que em sua arrogância já não aceita mais conselhos, já não aceita mais advertência, repreensão. Versículo 14. Ainda que o jovem seja um ex-detento ou tenha nascido em uma família de mendigos, poderá chegar ao trono e governar uma nação. O que está dizendo a palavra? Quem aceita a repreensão cresce mais rápido. Quem aceita a repreensão amadurece mais rápido. Quem aceita a repreensão, a correção, ele desenvolve mais rapidamente. Quem não aceita, igreja, não desenvolve. E isso é uma coisa tão clara, tão fácil, tão simples de entender. Em tudo, você pode ver. Você está lá aprendendo. Quem é que já fez natação? Você vai fazer natação. Você está lá, você chega lá e você vai falar que é um professor de natação. Né? Todo mundo, não, eu já sei nadar. E pula lá. E nada aquela natação louca, sem coordenação nenhuma. Aí aquele professor fala, ó, cabeça para fora, respira, rosto para dentro, solta o ar dentro da água e você vai fluir melhor. Se você ouvir, você vai nadar bem mais rápido. Se você não ouvir, você fica para trás. Mesma coisa, você vai tirar uma habilitação igual o Gilgal, estava tirando habilitação. Às vezes a pessoa chega lá e já sabe dirigir. Isso é terrível. Porque você sabe dirigir, você vai, quer fazer do seu jeito e o instrutor está lá para te instruir. Ó, não é assim, você tem que parar, não para. Não, mas eu aprendi a não parar. Se eu dou uma olhada, não tem carro, eu vou. Não, mas você tem que parar. É assim que funciona. Ah, mas você tem que dar certo, mas não tem ninguém atrás. Mas você tem que dar a seta. Ou seja, se eu aceito a instrução, eu vou romper mais rápido. Se eu não aceito a instrução, eu não vou romper. Assim também, igreja, é dentro da casa do Senhor. Se eu não aceitar a correção, se eu não aceitar ser chamado a atenção, eu não vou romper. Por que que em casa dá muito trabalho? Por que que em casa as pessoas não se dão bem? Ou melhor, tem dificuldade. Porque aonde você mais vai ser repreendido é onde? Dentro de casa. Por isso tem muito conflito. Chega um homem, a mulher acabou de limpar a casa, entra lá com o sapatão, fazendo aquele rastro. O que a mulher fala? O que a mulher fala, gente? Quebrar um pouco da sua cabeça. Exatamente, vou dar uma rodada na sua cabeça e quebrar. No mínimo isso aí. Aí o que o homem faz? Se ele aceitar a repreensão, na próxima vez, o que ele vai fazer? Vai tirar o sapato antes de entrar. Acabou o problema. Mas se ele não aceita a repreensão, o que ele faz da próxima vez? Suja mais para ficar pior. E aí o que acontece? A briga está feita. E isso é em tudo. A esposa fala assim, ó, o vaso lá sanitário, passa um paninho depois que você usar, ou passa um papel higiênico, deixa ele respingado lá. O cidadão vem e deixa tudo atrapalhado. A toalha, pendura a toalha, o cidadão joga a toalha na cama. Então eu estou falando de coisinhas bem simplesinhas,
Mas por que às vezes a gente faz isso? Porque não aceita a correção. Só porque falou, eu ia até colocar a toalha lá no lugar certo, mas só porque você mandou, eu vou jogar aqui para você aprender. Eu que mando nessa casa. É assim que funciona. E por que a gente age assim, igreja? Porque a gente não aceita a repreensão. A gente tem uma dificuldade danada de aceitar a correção, né? A pessoa está aqui, ó, toda hora, levanta, vai no banheiro, bebe água, vai lá. Aí o pastor fala, gente, ó, vamos deixar beber água em casa, evita ir no banheiro. O que o crente faz? Já não ouve mais a palavra. O que está pensando aqui? Agora, o que quiser, vou levantar agora, só para ver se vai falar alguma coisa. Vou beber água também, nem está com sede. Fica à vontade, querido, só não vai romper, fica bebendo água, dá com sede, bebe água, fica. Pega uma mangueira, liga na sua boca e fica o dia inteiro bebendo água, não tem problema nenhum. Só não vai aprender nada da palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Então, quando a gente é repreendido, o obreiro está lá na porta, de costas para a rua, ou é para a lua. Chega um lá, dá um tapa na orelha dele. Você fala, obreiro, ó, você tem que ficar olhando para a rua. Você tem que ficar aqui, ó, meio. Olho lá dentro, olho no peixe, olho no gato. Ah, não quero não. Não fica do jeito que você quiser. A pessoa não vai romper. É assim que funciona. O pregador da palavra vai pregar, você fala, ó, fica de olho nesse texto aí, aquela situação. A irmã Sirene, vou dar um exemplo dela. Esse dia ela veio falar sobre o dízimo aqui, aí ela falou que era um mandamento. Depois a gente falou, ó, irmã, não é mandamento, é um princípio. Aí no outro dia ela foi e recapitulou, falou, gente, eu falei que era um mandamento, mas não é um mandamento, é um princípio. Se não aceitar, fica com o mandamento, fica sem aprender, não tem problema nenhum, é só continuar, continua sem aprender, fica ensinando errado para os outros, não tem problema nenhum. Então, a gente precisa o quê? Aprender a ser chamado a atenção, para poder romper mais rápido, poder ir mais adiante. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, não tem jeito. E a gente tem essa grande dificuldade de aceitar a correção e de aceitar as instruções também, né? Às vezes a gente acha que já sabe tudo, mas na verdade a gente precisa aprender muito. E a instrução sempre é bem-vinda. Tem gente que está sempre aprendendo e por isso que rompe. Tem outros que não se negam a aprender, por isso que não rompe, porque não se deixa ser chamado a atenção. Quando a gente é chamado a atenção, isso serve para quê? Para nos desenvolver, para evitar o erro. E aí a gente entende como uma afronta, como algo ruim. E o que era bom torna-se ruim, porque a nossa mente não foi transformada. Estou com aquela mente antiga, mundana ainda. Então acho que tudo que vai falar para mim é ruim. O Paulo chega diante do Pedro e fala, Pedro, você sendo judeu, age como gentil, e quer que o gentil fique agindo como judeu? Pedro saiu na mão com ele, não foi? Não, Pedro falou, opa, peraí, realmente isso não está certo não. Pensou, refletiu, aceitou. E o Pedro era um dos apóstolos. Podia, se o Pedro fosse o sujeito, falar, rapaz, você está pensando que você é quem, pô? Jesus falou para mim, ó, eis que tu é Pedro, sobre esta pedra edificarei a igreja, eu sou o chefe. Paulo foi comigo, eu tive a revelação de Deus. Então, quem você está pensando que você é? Mas não, a palavra não vem uma discussão entre os dois. A palavra diz que o Paulo repreendeu o Pedro e pronto. Ou seja, ele aceitou a repreensão, tanto que, se você olhar para frente, ele mudou o procedimento. Então é isso que a gente precisa de entender. A repreensão, ela não é uma ofensa, ela não é mandar na sua vida. A repreensão é uma lição que a gente precisa de aprender dia após dia, todos os dias. E por que a gente tem dificuldade, querido? Porque isso vai contra o nosso ego, isso vai contra o nosso eu. Vou dar um exemplo claríssimo, a gente já conhece bem a história, eu nem vou me aprofundar na história, só para a gente ilustrar isso na palavra. 2 Crônicas 18, igreja. 2 Crônicas 18. Só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui. Qual que é a gravidade dessa situação. 2 Crônicas 18. 2 Crônicas 18, o que aconteceu? O Josafá foi visitar o Acabe. Todo mundo conhece, né? Josafá foi visitar o Acabe. Chegou lá, o Acabe chamou o Josafá para guerrear com ele. O Acabe não sabia falar não. O Josafá não sabia falar não. Falou para o Acabe, não, vamos lá, o seu povo será meu povo será seu povo, estamos juntos. Amém? Aí no capítulo, no versículo 5, diz a palavra do Senhor o seguinte: então o rei de Israel, que era quem, igreja?
O Acabe. O rei de Israel, que era quem, a igreja? Acabe. O rei de Israel convoca 400 profetas. Quantos profetas? 400 profetas. E lhes questionou, lhe perguntou: devemos partir para atacar Ramot de Gileade? Ou é melhor deixarmos de fazê-lo? E eles deram a resposta: vai, Deus a entregará nas mãos do rei. Que tipo de resposta foi essa, igreja? A que todo mundo quer ouvir. Esse é o grande problema. É uma resposta que todo mundo quer ouvir. Você acha que esses profetas aqui amavam esse rei? Estava doido para ele morrer. Vai lá para você ver que beleza. Pode ir. Vai ser vitória. É isso que ele falou. Amém? E o rei? Maravilha. Aí, igreja, sempre tem alguém com um instinto ali mais apurado, com um espírito mais apurado. E o Josafá indagou no versículo 6. Porque o Josafá achou muito fácil. Falou assim, ninguém questionou nada, ninguém alertou em nada, ninguém repreendeu em nada. Aí o Josafá perguntou assim no versículo 6: não há aqui mais algum profeta do Senhor a quem possamos consultar? Olha o que o rei falou. O rei de Israel respondeu: em verdade há um pelo qual se pode consultar o Senhor, a Yahvé, mas eu o odeio. Por que eu odeio? Porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas sempre o mal. Micaias, filho de Ilá. Mas Josafá ponderou: não digas isso, ó rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e ordenou: manda vir depressa Micaias, filho de Ilá. O rei de Israel e Josafá e o rei de Judá estavam vestidos de trajes reais. Estavam assentados cada um no seu respectivo trono na praça da entrada de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. Então Zedequias, filho de Kenaã, moldou para si um chifre de ferro e exclamou: com esse ferirás os sírios até que sejam completamente derrotados. E todos os profetas profetizavam o mesmo: ataca Ramot de Gileade, será bem sucedido, porquanto o Senhor o entregará nas mãos do rei. Versículo 12. O mensageiro que tinha ido chamar Micaias anunciou: eis que os profetas são unânimes em suas profecias em favor do rei. Vede que também a sua palavra seja como um deles, e fala o que é bom e... ou seja, não repreende o rei, não corrige o rei, fala coisa boa. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Chega mais para cá, irmãos. Daqui a pouco vocês estão lá na praça de lá. Vem para cá. Aleluia. Senta aqui, não é nem que você desmonte gente aí fora. Senta aqui. Vem cá, senta aqui para nós ouvir a palavra. Vem. Vamos. Estão ouvindo a palavra? Aceita a repreensão. Isso é correção. Senta aí, queridos. Senta, Pedro. Pode sentar, Caio. Todo mundo aqui sentadinho. Amém? Senta aqui. Fica todo mundo tranquilo aí. Amém? Ninguém vai fugir, não. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Como chama isso? Repreensão. E precisa de quê? Aceitar. Como Deus é bom, ele já está na prática. Porque lá fora não tem jeito de ouvir a palavra, nem de prestar atenção. Aqui dentro do lugar. Amém? Aleluia. Continuamos aqui, em nome do Senhor Jesus. Olha o que diz aqui, igreja. Versículo 13. Porém, Micaias afirmou: assim como vive o Senhor, o que meu Deus me revelar, isso também declararei. Quando Micaias entrou na presença do rei, esse lhe indagou: Micaias, devemos marchar contra Ramot de Gileade ou não? Ao que ele respondeu prontamente: ataca, e sereis bem sucedido, e eles serão todos entregues nas vossas mãos. O que ele falou? O que o rei queria? Vamos ver se é isso. No versículo 15: mas o rei lhe retrucou: quantas vezes terei que repetir que não me fale senão a verdade diante de haver o nome do Senhor? Então o profeta declarou: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E lhe revelou: esses não têm o seu Senhor, volte cada um para a sua casa, volte cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: eu não te disse que ele não profetiza nada favorável a meu respeito, mas tão somente prognóstico de derrota. Olha só que interessante. Então ele continuou dizendo ali, e ele disse para Josafá:
por tua carne. Você vai lá e você vai morrer. Não é para você ir. Fica aqui onde você está. Amém? Ele fez o que? Ele corrigiu ele. Não, eu quero guerrear. Não, não é para você guerrear. Fica aqui. Porém, ele não aceitou. E o que ele fez com o homem de Deus, igreja? Versículo 26 aí, só para a gente adiantar o pé. Com a seguinte mensagem, ele mandou prender e disse assim, ó, assim diz o rei, prende este homem no cárcere e sustenta somente a pão e água, até que eu volte em paz. E no 27, Micaias ainda concluiu, se voltares em paz, Yahvé o Senhor não falou por mim. E disse mais, ouvi todos do povo as palavras que ora proclama. O que o homem de Deus falou? Você vai morrer, não tem esse negócio de você voltar. Mas só o que ele fez? Não quero aceitar isso não. Prende esse malandro aí. Quando eu voltar, nós vemos o que nós faz com ele. Sabe o que é isso, gente? Não aceitar a correção. Nós pregamos essa semana sobre Saul. O que aconteceu com Saul? Não aceitava a correção. O que aconteceu com Sansão? Não aceitava a correção. O que aconteceu com Davi? Ele aceitava a correção. Amém? Esse é o grande diferença entre um e outro, igreja. Hoje, nos dias em que nós vivemos, a grande maioria das pessoas não aceita a correção de ninguém, nem do pastor, nem de quem está ao seu redor, de ninguém. Então, quem não aceita a correção, infelizmente, não vai ter sabedoria, não vai ter conhecimento, porque não aceita. Amém? Ou se tiver, vai demorar demais. Esse é que é o grande problema. Nós precisamos, igreja, de adiantar o pega. Provérbios diz o que no capítulo 12? Toda pessoa que deseja conhecimento ama a disciplina. Então não tem jeito, igreja, a gente ter um conhecimento sem ter disciplina. E não tem jeito da gente romper uma vida com Deus sem aceitar a correção de Deus. Isso é bem claro, igreja. Isso é bem simples. Deus fala claramente, mas toda vez que Deus fala para alguém, a pessoa se endurece o coração. Isso é natural. Você fala para o bêbado, você tem que parar de beber. O que é que o bêbado faz? Endurece o coração, né? E é sempre assim, você fala, ó, cuidado com as situações, cuidado com essas festas pagãs, cuidado com essas festas mundanas. O que as pessoas fazem? Endurece o coração. Está ouvindo, mas continua, né? Hoje eu vou lá na Dona Sede pregar à noite. Quem estiver ouvindo, já quiser faltar, hoje eu vou lá na Dona Sede pregar à noite. Amém? Então, nós vamos ter que falar algumas coisas sobre essas questões. Por quê? As pessoas estão ouvindo o dia inteiro, a noite toda, dia após dia, mas não aceita as repreensões do Senhor. Você está dizendo, não vai para a festa mundana que você vai voltar endemoniado. O que a pessoa faz? Faz questão de ir lá pegar o capeta e vir para dentro da igreja. Vai romper? Não vai romper. Você está acabando de falar e a pessoa, você está acabando de falar, ó, os dias dos pais foi uma festa, né? Uma comemoração comercial. Estou falando de pecado. Comercial. Aí vamos fazer o culto do dia dos pais. Você acabou de ouvir, querido. Acabou de ouvir. Então, as pessoas, elas tendem a fazer aquilo que querem e não aceitam de maneira nenhuma a repreensão. É assim, você fala para a criança, cuidado, você vai machucar. O que ela faz? Vai, se machuca. Não pula aí que você vai cair. Cai. E vai crescendo dessa mesma forma. Tudo que você fala, as pessoas não aceitam. Elas ouvem, mas não aceitam. E o pior, às vezes ouvem e aceitam, mas aqui não está dizendo só para aceitar. O que está dizendo aqui? Não aceita. Não para amar. Você tem que amar a repreensão. E aí é uma coisa difícil. Uma coisa, às vezes você ouve, às vezes você aceita. Você está contrariado, mas você está até aceitando. Contrariado, eu não quero, mas vou quebrar o galho e vou fazer. Mas a palavra não diz isso. A palavra diz que você deve amar a correção. E isso é um grande problema. Já pensou? Quando você ouve uma repreensão, você ficar feliz, não porque seu cor é grosso, você não vai fazer, mas você ficar feliz porque você vai se sentir amado por Deus. Aleluia. Amado porque Ele está te repreendendo. Então, você já é mais ou menos assim.
Esses dias eu fui apagar um fogo lá ali no Lambari. E pegou, eu até falei sobre isso, as árvores, falei da árvore lá, queimou, né? E caiu. Nesse mesmo dia, uma senhora foi lá e falou assim: tem gente lá no mato? Ah, tem, eu queria ir lá agradecer eles. Aí eu disse: tudo bem, vai lá. Aí eu falei: se eu fosse a senhora, não ia não. Por quê? Eu falei: porque as árvores estão caindo, pode cair na sua cabeça em qualquer momento. Mas eu vou lá só para agradecer. Falei: se quiser ir, vai. Mas que está caindo, está caindo. Ou seja, as pessoas não gostam, elas não aceitam a correção. Você está falando para a pessoa: cuidado, está caindo o ar e vai cair na sua cabeça. A pessoa quer ir. É assim que funciona, é assim que funciona no natural. Você avisa, ou seja, você está repreendendo. A pessoa fala vai, você fala não vai. Mas não é que você não está querendo que ela vá, você está querendo proteger ela. Você está tudo bem aqui, para que você vai enfrentar um perigo? Então as pessoas, elas querem viver dessa forma, viver dissolutas, de acordo com as suas vontades, fazendo o que querem. Isso tem problema, pastor? Não, não tem problema nenhum. O problema de fazer o que quer é que a gente não rompe, não vai adiante, não vai à frente, não segue, fica na mesmice o tempo todo. Você olha para as igrejas, você vê lá uma igreja com 30 anos, aí você olha para o membro, faz 30 anos que ele está do mesmo jeito naquela igreja. Por quê? Porque ele não aceita a correção. Faz 30 anos que ele está sendo corrigido, faz 30 anos que ele está do mesmo jeito, não aceita a correção. É bem simples, né? Senão a gente aceitaria a correção e partia para um novo desafio, para uma nova etapa, para um novo lugar. Mas a gente fica sempre no mesmo lugar. Você está lá todo ano, você já imaginou que é todo ano que você está pregando? Gente, cuidado com a festa junina. Gente, o rodeio. Gente, essa idolatria. Gente, crente não vai para carnaval. Gente, coisa da Páscoa não existe. Para, gente. Todo ano você tem que estar fazendo a mesma coisa. Gente, homem não se veste de mulher, mulher não se veste de homem. Rapaz do céu, todo dia. Ah, não, vai ter futebol lá. Os homens vão vestir de mulher, as mulheres vão vestir de homem. Já cansou de ouvir. Palavra de Deus, não acho isso legal, então não vou fazer. Mas não, vou lá, rapaz. Acabou de ouvir. Ah, não, pastor, mas é uma brincadeira. Crente não anda brincando, crente anda com Deus. Aleluia. Vamos brincar de uma maneira santa. Agora precisa brincar no pecado, brincar profanando a palavra, brincar dando um mau testemunho. Então é bem simples, bem fácil. Você fala aqui a vida inteira pregando aqui, ó, gente, o dízimo é um princípio de prosperidade. Você não dizima, você não vai prosperar. Ah, tá, mas não faz também. O que vai acontecer? Nada. Ah, eu não gosto quando esse pastor fala disso, meu oferta. Piorou. Além de não fazer, ainda não gosta de ser repreendido. É assim que funciona. É sempre do mesmo jeito. O cara está no pecado, ele não gosta que fala do pecado dele. Mas também não muda, não melhora, não continua. Está lá, toda quarta-feira o pastor fala e tira por gente, vamos parar de usar droga. Toda quarta. Tem uns que está aceitando, porque está indo lá. Não parou de usar, mas pelo menos está indo. Agora, o quê? Vai mandar parar de usar droga? É possível, eu não volto mais lá. E eu posso que vai para o céu usando droga? Não vai. Então é assim que funciona a igreja. A gente precisa de estar explicando as coisas. E por que não rompe? Você já imaginou? A pessoa chega dentro da igreja. Olha só, vamos fazer uma análise rapidinha aqui para finalizar. A pessoa chega dentro da igreja e ela já aprende as coisas. Olha que rápido que vai ser. Chegou cheio de vício, cheio de porcariado, cheio de costume errado. Aí vem, ouviu a palavra, aprendeu que não deve ser feito assim e já muda. Qual fase que nós vamos? Tá próximo, parou de falar sobre isso. Aí ela já entendeu sobre o dízimo e oferta. Qual fase que nós vai? Tá próxima. Aí ela já entendeu sobre jejum e oração. Qual próximo que nós vai? Tá próximo. E aí a gente vai subir, gente. Se a pessoa em 1 ano, 2 anos tá voando. Agora não. Chega na igreja. Tá na parte da cachaça ainda. Ó, não pode beber. 5 anos depois. Ô, pastor, eu tenho uma quedinha de tomar um vinho. No final de semana não pode não. Aí, 12 anos depois, pastor, mas a palavra fala aqui, não se embriagueis. Eu não fico embriagado, eu tomo apenas 2 doses. Nós estamos nessa ainda. 12 anos de igreja, nós estamos ainda, não pode beber. Por quê? Porque não aceitou a correção inicial. Se aceitar, já pula para a próxima etapa.
Vocês estão entendendo qual que é o problema? Então o problema é o quê? Não aceitar a correção. Como eu não aceito a correção, eu não passo para a próxima situação e não rompo. Não vai. E não tem jeito, igreja. Ó, a gente precisa gostar. É uma questão de mente. É só inverter a chavinha. Deve ter um monte de chavinha na nossa mente. É só inverter a chavinha. Simples, igual o cara do dente lá, né? Só inverter a chavinha. Você inverte a chavinha e você vai. Então, tô lá. Toda vez que eu aceito uma repreensão, liga um botãozinho na minha testa de raiva. É só mudar o de raiva. Entender o seguinte: quando me repreende é amor. Então, se eu estou sendo repreendido é porque ele me ama. Pronto, então, que legal, estou sendo amado. É só mudar a chave. Mas não, estou sendo repreendido é porque ele me odeia. Quer que eu fuja da igreja, que eu saia daqui e não volto nunca mais. É simples, é só uma forma de você entender como você está vendo. Ah, foi lá na sua casa, te deu algumas ideias, né? Algumas instruções. Para quê? Para melhorar a sua casa, melhorar a sua família. Ninguém vai lá para destruir seu lar. Mas aí você precisa fazer o quê? Aceitar. Não quer aceitar, não tem problema não. Continua, vai. Só não vai romper. Vocês estão entendendo? Só não vai romper. Aquele que não aceita, olha, está bem escrito aqui, amém? Aquele que odeia a repreensão não tem juízo. O que é odiar a repreensão? Toda vez que alguém toca na minha ferida, naquilo que eu preciso de melhorar, eu não gosto. Eu odeio. Não vai falar disso de novo? É possível. Eu odeio. Vai falar do joguinho do Tigrinho de novo? Não. Tigrinho é uma maravilha. Agora tem um novo agora. Eles falam assim: você não ganhou dinheiro com o Tigrinho ainda, tontão? Você não ganhou porque você está jogando na plataforma errada? Joga na plataforma não sei de onde. Aí o besta fala: por isso que eu não ganhei ainda. Deixa eu jogar na outra plataforma. Aí aparece lá uma voz: Gustavo Lima. Voz de robô. Aí o besta não acredita. Por quê? Porque não aceita a repreensão. Pastor já foquei 2 vezes. Parece que está o dono da Range Careca falando: hoje temos uma promoção de celulares, celular Pro Max por apenas R$2. Rapaz, na hora de ser bom, você vai acreditar no negócio desse, tá vendo que o cara não está falando isso. Quem que vai falar isso? O celular custa R$5 mil, vai vender por R$2? Vai ganhar, não, deixa eu comprar 5 logo. Perdeu lá o dinheiro. Por quê? Porque não aceita a repreensão, então continua. Já está falando, ó, jogos de azar. Já chama jogos de azar por quê? Porque não é bom. Se fosse bom, tudo tem um nome. Só você presta atenção na palavra. É bem simples. Por que droga chama droga? Porque não presta, senão chamava coisa boa. Vamos ali usar uma coisa boa? Mas não, chama droga. Então porque não presta. Por que chama jogos de azar? Porque não é bom, senão chama jogos da sorte. Não chama de azar. Então presta atenção, é coisa bem simples, é só você analisar. Se o jogo é de azar, é porque você vai fazer o quê? Ganhar ou perder? Perder. Se fosse jogo de sorte, você ganhar, mas é de azar, então você vai perder. É assim que funciona, querido. E qual que é a função do jogo? A mesma, não muda a estratégia. Você já lembra que é a caça-níquel? Qual que é a caça-níquel? Põe a moeda de 25 centavos. Alguém lembra disso? Põe a moeda de 25 centavos. Aí você jogava R$10. Aí caía 5. Pegava 5. Aí você falava, vou jogar mais. Ia lá, ganhava mais 5. Aí já tinha 10, que era o mesmo 10 que você tinha no início. Aí você fala assim, nossa, ganhei 10. Não ganhou nada, você já tinha 10. Eu só ganhei 10. Agora vou investir 10, que eu já ganhei mesmo. Punha lá. Aí vai. Final do dia, perdeu 200, 300, R$400. É assim que funciona até hoje. Pastor, e por que tem gente jogando? Porque não aceita a correção. Simples assim. Por que tem gente bebendo? Porque não aceita a correção. Por que tem gente dentro da igreja que não casou ainda? Porque não aceita a correção. Simplesmente isso. Por que tem gente que não rompeu ainda? Porque não aceita a correção. Então, pastor, o que eu tenho que fazer? Amar a correção. Sabe quem que ama a correção? É aquele que aceita ela. Por quê? A pessoa chegou toda arrebentada. Aí, vamos voltar para o mesmo caso. Estava falando de bebida, não pode beber, não pode caber, não pode beber. Beleza. Passamos esse ponto. Aí o cara está aqui, não bebe mais. Aí o pastor fala, ó, gente, vamos parar de ficar bebendo, né? Isso aí não... A palavra de Deus diz que os beberrões não herdarão o reino dos céus. Aí o cara parou de beber. Você acha que ele está amando ou ele está achando ruim essa repreensão? Tá amando, sentindo bem. Aí o cara chegou na igreja, não era casado, já vi fornicação, aí ele casou.
Aí o pastor fala, fornicação, infelizmente, de inferno. Aí ele vai falar, que beleza. É assim que funciona, querido. Aleluia. É bem assim. A minha mãe, por exemplo, já falei como a minha mãe casou, já? Já? Vou explicar de novo para quem não ouviu. Minha mãe estava lá. Aí ela quis repreender quem? O meu pai. Aí ela falou assim, mostra lá aquela palavra do seu pai que diz que os beberrões não herdarão o reino dos céus. Aí eu peguei a palavra pra você. Aí ela lembra. Aqui, ó. Os fornicadores, e os beberrões. Ela falou assim para mim, o que é fornicador? Fornicador? Quem tá igual você. Não casou, tá vivendo, morando junto. Falou, é? Eu falei, é. Vai pro inferno. Vai. Aí ela falou assim, vou casar. Como é que faz? Falei, só marcar o casamento. Vai lá no civil, marca o casamento e casa. Quanto que custa? Nada, de graça. Foi lá, casou. Resolvido o problema. Poderia ter continuado. Poderia falar, quem você está pensando que é? Você é meu filho, agora você vai mandar em mim? Mas não. Naquele momento, foi uma coisa difícil, foi praticamente um milagre, mas ela aceitou a correção. Vocês estão entendendo? É assim que funciona. Então, você vai no médico, e o médico fala, ó, se você não parar de beber, você vai morrer de cirrose. O que a pessoa faz? Não aceita. E não morre de cirrose. Quem morreu? Foi o médico? Não, foi você que não aceitou. Você poderia ter ido muito mais longe, mas não foi, porque não foi permitido isso. Vocês estão entendendo? E aí, olha só que interessante. A pastora vive falando isso comigo. Às vezes, igreja, eu não sou tão firme quanto deveria ser. Parece que eu sou firme, mas eu não sou. Às vezes a pessoa está lá, você está vendo que a pessoa está indo para o inferno a passos largos, né? Aí tem uma que fala assim, ó, dá uma paradinha só, né? Olha para trás, vamos olhar para a igreja aqui. Eu não falo para ela, se você continuar, você vai para o inferno. Então, tem hora que a gente passa um paninho para não magoar as pessoas, mas eu percebi isso aí. Por que a gente passa um pano para não magoar? Porque as pessoas não vão aceitar aquilo que você fala. Elas não aceitam ser repreendidas, corrigidas. Então é sempre assim. Você fala, ó, não entra por aí que vai dar ruim. O que a pessoa faz? Vai. Ela quer te provar que vai dar certo ou que não vai dar certo. Você sabe bem que ela fala, ó, se você continuar nesse caminho, você vai morrer. A pessoa vai, não vou. Tá indo quantas vezes? Você está na roça lá, aí tá arrumando uma ponte. Você fala, ó, a ponte lá na frente está interditada porque tá arrumando, eu vou tentar passar. Vai. Aí 20 minutos depois ele voltar, não dá para passar lá mesmo não. Rapaz, foi o que eu tinha falado, que não dá para passar. Mas a pessoa que ela não aceita a correção, ela não aceita a pessoa, quer fazer do jeito dela, e ela vai continuando. E infelizmente a palavra de Deus chama essa pessoa de quê? Sem juízo. Sem juízo. O que é uma pessoa sem juízo? Inconsequente. Ela não mede as consequências das coisas que acontecem. Então ela é inconsequente. Isso na palavra de Deus nos mostra o seguinte: toda a ação natural ela reflete no espiritual. Então quando a gente faz uma ação natural que é em desobediência com a palavra, isso vai refletir na nossa vida. Por isso a vida não está muito 100%. Porque vocês lembram que está escrito lá no 29? A pessoa que retesa, que endurece contra a repreensão, o que vai acontecer com ela? Ela vai cair de uma hora para outra e não terá mais remédio, não tem mais chance, é irremediável, não tem o que ser feito. Então a pessoa vai indo. Vamos dar um exemplo? Vamos. Está lá o casamento. Como é que o casamento acaba, gente? A pessoa acorda na segunda-feira e decide, né, na terça, vou acabar com esse casamento. Acordei na segunda, não estava, mas na terça vamos acabar com esse casamento, porque desde ontem a gente está em discussão, não é assim que funciona, que acaba o casamento? Claro que não, é nada. Quem que decide na segunda vai acabar o casamento na terça? É o quê? Cada uma aqui. É nada, não é assim não. A gente decide que vai o quê? Prolongando, tá louco, eu achei engraçado aqui. Cuidado, meu filho, vai que na segunda resolve. Nem escutou o que você falou, né? Vai que na segunda resolve acabar o casamento, na terça acabou. Só perguntar o que falei. Então não é dessa forma. O que acontece, igreja? O casamento ele vai o quê? Se deteriora. A pessoa fala uma coisa, ó. A mulher fala, não gosto disso. E o cara permanece. Aí o cara fala, não gosto daquilo. E o permanece. Ó, você não deve fazer isso. E permanece. E vai juntando um monte de coisa. Ele passa 6 meses naquele problema. Sim ou não? Aí passa 1 ano naquele problema. Aí passa 2 anos e o problema é o mesmo. Aí 4 anos e o problema continua o mesmo.
Aí a pessoa fala, agora não tem mais jeito. Aí depois que a mulher fala não tem mais jeito, dura mais quanto tempo? Mais 2, 3 anos, uma vida. Aí fala, não tem mais jeito. Aí vai, continua. Aí resolve separar. Aí separa, separa? Separa, mas não sai de casa. Aí isso dura mais quanto tempo? Aí 2 anos. Vai, 2 anos. Aí continua mais um pouquinho. Aí resolve separar de novo. Já separou 3 vezes. Separa de novo. Aí vai, e vai, e vai. Qual que é o problema disso, pastor? Uma hora, isso não vai ter volta. Vocês estão entendendo? De tanto a pessoa não aceitar a correção, uma hora não tem volta. Aí o que acontece? Quando não tem mais volta, aí a gente entra na pregação passada. Aí a gente vai ficar orando para ter aquilo que já tinha. Que é o que eu sempre falo. Só para a gente entender aqui, para me finalizar. Todo retrocesso nosso nos leva a estaca zero. Então você pode ver que toda rebeldia te leva para o lugar de onde você iniciou. É só isso que acontece. Você está indo lá na frente, aí você começa a ficar rebelde e volta lá onde iniciou. É sempre assim. Tudo é assim, pode perceber. A pessoa começa numa empresa, aí está indo bem, está indo bem, está indo bem. Aí ela começa a fazer as coisas tudo errado na empresa. Aí a empresa quebra. Ela volta para onde? No zero. No zero, onde ela começou de novo. Então você percebe? Estava lá na frente, estava indo bem, mas ela volta pro zero. Casamento, mesmo jeito. Tá em 1 ano, 2 anos, 10 anos. Aí na segunda, né, filho? Decidiu que vai separar na terça separou, né? Aí o que acontece? Na quarta ela arruma outra pessoa. Aí na quinta casa, que a Serena é tudo muito rápido. Aí na quinta casa de novo. Na sexta já tá vivendo igual estava vivendo na segunda, gente. Olha só que coisa terrível. Por quê? Porque voltou para a estaca zero. Amém? E se no sábado decidir largar, no domingo, segunda-feira, é cartório, outro marido já. Olha só que velocidade que as coisas acontecem. Tudo isso por quê, igreja? Porque não aceita a correção. Amém? Não aceita a repressão. Não aceita o que está sendo falado. Amém? Vocês estão entendendo isso? É por isso que tem vezes que o pastor fala, presta atenção no que está sendo falado. Para quê? Para não ficar dando nota fora. Amém? É assim que funciona. Tinha um pregador amigo meu, ele ia andando no meio do povo, de vez em quando ele fazia pergunta pelo microfone. Rapaz, era cada uma. Ele falava assim, vamos supor que ele estava indo assim, então, morre a família da pessoa inteira. Isso é uma bênção, não é, irmão? É uma bênção. Porque não estava prestando atenção no que estava sendo falado. Por isso que dessas não está fora. Amém? Então, a gente precisa o quê? Prestar atenção. E toda vez que o pastor fala, presta atenção, ele está fazendo o quê? Te repreendendo. Aí você não gosta. Agora eu vou prestar atenção, não estou nem aí. Olha para a lua ali. Se quiser falar, fala no ouvido, não escuta, não manda no ouvido. Pronto. Fica aí sem ouvir. Aí o que vai acontecer? Daqui 2, 3 anos, onde você vai estar? Estaca zero. Esse é o problema. Daqui 10 anos, onde você está? Estaca zero. É isso que acontece. A gente roda, endurece a serviço, não ouve a palavra e fica na estaca zero. Nunca rompe. Amém, igreja? Então é por isso que chega na terça-feira, o pastor pergunta, e aí? Aí tem uns que tem medo de vir na terça, né? Porque não sabe o que vai falar. Qual que é a diferença de não saber o que vai falar e não ter ouvido nada? Não tem diferença nenhuma. Até parece que eu vou chegar aqui na terça-feira, eu vou olhar para você e você, não sabe? Nota zero. E no ano tu vai repetir. Não mudou nada você não saber nada. Infelizmente o que acontece? Sua vida é que vai continuar na mesma coisa, estaca zero. A minha vai continuar rompendo, mas a dos outros vai continuar rompendo. E de quem não presta atenção? Estaca zero. É assim. Vocês estão entendendo mais ou menos? Amém? Então, igreja, que nós possamos aqui essa manhã virar a chavinha da transformação da mente para que possamos aceitar, e não só aceitar, amar a repreensão. Porque toda vez que a gente é repreendido é para crescimento das nossas vidas. Pastor, eu duvido. Ótimo, eu adoro o desafio. É só você começar a aceitar a repressão e ver se você vai mudar ou não vai. É querendo ou não querendo. A pessoa está lá, se ele dando aula para a pessoa, ela fala assim, faz tal exercício. A pessoa fala, não vou fazer. Não, só de raiva eu vou fazer. No final do ano ela vai estar em ótima forma, querendo ou não querendo. É só aceitar.
Não faz dessa forma, faz de outra, né? Existem técnicas para fazer as coisas. Ó, a técnica certa é tal jeito. É só você fazer para ver. Fala, não vai dar certo. Vou ensinar isso aí. Teve um dia que eu estava ensinando um menino lá a dirigir um caminhão lá que é caixa seca, né? E é meio complicado de pós-marcha. Um Volkswagen. Aí ele não conseguia nenhum, né? Eu falava, fica prestando atenção. Aí ele falava, agora? Não. Agora. Aí conseguia. Aí vai, agora. Aí depois ele falou assim, Paulo, tava doidinho pra você falar e não dá certo, eu me dando com você. E toda vez que você falava vai, dava certo, encaixava marcha. Ou seja, ele tava ouvindo. Por ele ouvir, ele querendo ou não, dava certo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se a gente ouve a repreensão e aceita, querendo ou não, vai dar certo. Agora, se não aceitar, infelizmente, não tem o que ser feito. Amém? Fecha os olhos, em nome do Senhor Jesus.